Programa Escola do Legislativo. Base de cálculo do IPTU. Está aqui também outro problema nas legislações municipais, é que elas prevêem que a base de cálculo é o valor venal do imóvel e transcreve o que está no CTN e fica assim, valor venal do imóvel. Quando você fala valor venal do imóvel, eu posso ter N interpretações para isso. O que é o valor venal do imóvel? Valor venal do imóvel. Alguns falam que valor venal é o valor que o imóvel alcançaria numa compra à vista ali em dinheiro. Isso aqui é valor venal. Isso aqui é minha base de cálculo do IPTU. Tem gente que diz que o valor venal é o valor de mercado. Valor de mercado, aí você pergunta para a pessoa, mas o que é valor de mercado? Aí, valor de mercado é aquilo que numa transação, numa negociação interpartes ali, o imóvel alcança, o valor que ele alcança ali na negociação. Valor venal, como não poderia deixar de ser, ele é alvo de muitas polêmicas no judiciário. Então, recentemente, inclusive, uma decisão do STJ, não é que ele decidiu sobre aquilo, ele estava falando sobre outras coisas, sobre competência do município. E no meio da decisão ele falou o seguinte, valor venal é o valor de mercado e o valor de mercado é aquilo que o imóvel de fato alcança numa compra à vista em dinheiro. Não é o valor da negociação, é um valor estimado. O judiciário pôs assim. A gente até poderia dizer que a polêmica acabou, mas isso pode ser mudado, porque quando ele decidiu desse jeito, ele não estava examinando o valor venal. O problema continua. Mas a gente vai falar mais dele quando estiver no ITBI. Pode passar. O valor venal, como as discussões recentes aqui sobre IPTU não deixam nenhuma dúvida, ele é definido pela planta de imóveis, que estabelece esses padrões de avaliação por metro quadrado, segue alguns critérios, como localização, área, destinação, os critérios que a lei põe lá, a planta de valores ela vai e estabelece. A planta de valores, ela precisa ter ao máximo padrões de avaliação individual. Eu não digo individual de imóveis, que aqui em Uberlândia, por exemplo, não é possível. Mas ela precisa chegar bem perto disso. Quando você faz a avaliação do valor venal, quando você faz uma planta de imóveis, você tem que ter uma ideia de valorização imobiliária por ruas, alguns bairros menores. Mas assim, não é muito recomendável você chegar estabelecer ali, neste bairro aqui o valor venal é esse. Talvez não seja o mais justo. Principalmente, por exemplo, se a gente pegar um imóvel aqui na Rondon. O valor venal de um imóvel na Rondon, próximo ali à Uniub, vamos assim colocar, ele não vai ser o mesmo valor venal do imóvel que está a 3 ruas para cima. Mas a legislação da maior parte dos municípios, maior parte mesmo, ela toma como padrão um setor como esse. E talvez não traga aquela justiça que a gente espera. Mas também pedir que a gente faça uma avaliação individual, talvez não seja razoável. Nossa. Aqui outra questão que já foi discutida já no judiciário é que se essa planta de imóveis ela pode ser instituída por meio de decreto executivo. Hoje, pelas decisões que já tiveram no judiciário, essa matéria ela já foi consolidada, mas o interessante é o seguinte,
Recentemente, teve uma decisão do STF, e o ministro do STF, o Luiz Roberto Barroso, ele fez um comentário que eu achei interessante. Digo, olha, o aumento, né, a atualização da planta, ela tem que ser por lei e não por decreto. Por decreto, ele pode atualizar monetariamente o valor da planta ali, sem problema. Por decreto, não tem problema. Agora, atualizar a planta, sim, majorar, é só por lei. Aí o Luiz Roberto Barroso, ministro lá do STF, então um grande autor de direito constitucional, ele deu uma ideia, olha, vamos discutir aí para frente a possibilidade de que uma lei delegue ao chefe do Poder Executivo essa prerrogativa de atualizar os imóveis. Ele deu uma ideia lá, soltou e disse, porque dá, né? Você, às vezes, você delega ao Legislativo, e eu estou repetindo as palavras dele, você delega ao Legislativo e pode ocorrer certas movimentações que façam que você não consiga aumentar, majorar a planta de imóveis. Então, por quê? Vamos discutir a possibilidade de, no futuro, o judiciário, que hoje está tendo, né, está tomando ares de legislador, vamos discutir a possibilidade de que essa planta possa ser atualizada mediante ato do prefeito por uma lei que delegue esse poder a ele. Eles vão discutir isso lá para frente. Não sei, talvez daqui a alguns anos aí a gente tenha o resultado disso. Mas é uma ideia que ele lançou. Bom, o Poder Legislativo, sim, talvez não vá gostar dessa ideia. Eu acho também que a atualização de planta de imóveis, ela tem que se submeter a um debate público aqui. Ela precisa ser debatida na Câmara. Isso não foi à toa. O legislador constitucional, ele não deferiu essa prerrogativa ao legislativo à toa. Ele quer que se passe por um debate público, senão ele falava, aumento de base de cálculo, decreto executivo resolve o problema. Mas aí vem o judiciário, além de legislar, ele está dando ideias. Então, se não for discutido isso nas câmaras, sobre delegação ao Poder Executivo para atualização da planta do imóvel, fatalmente isso vai ser discutido no judiciário, eles vão fazer, com o devido respeito, vai ter um lobby jurídico para isso, e mais uma das funções do Poder Legislativo estará em risco. Vamos aguardar para ver. Pode passar, Alessandro. Aqui é uma decisão do Poder Judiciário que, para efeito de base de cálculo do IPTU, só podem ser fixados por lei os valores de plantas genéricas imobiliários. Então aqui é uma decisão em que ele respeita, que há um respeito à Constituição, em que não há, a meu ver, não há nada que ultrapasse a legalidade do que é posto no Código Tributário Nacional. De fato, a planta ela tem que ser discutida no Legislativo, e disso não há dúvidas, por exemplo, por enquanto, a não ser que as ideias lançadas pelo ministro Luiz Roberto Barroso, elas caminhem aí para frente. Pode passar aqui. Aqui é mais uma decisão sobre a atualização monetária do valor venal por decreto. O decreto ele pode ser atualizado monetariamente por decreto do Executivo. Só que é o seguinte, quando o Executivo ele atualiza essa planta, ele tem uma limitação, e essa limitação é o índice inflacionário que acumulou durante o tempo da desatualização. Então, se o índice inflacionário dos últimos 15 anos é 200%, a atualização monetária disso não pode ultrapassar essa porcentagem, evidentemente.
Se foi nos últimos 20 anos, salvo engano, a inflação acumulada dá acima de 300%. Também não pode ultrapassar esse índice. Quando foi apresentado o substitutivo do projeto de lei de alteração do IPTU, peço até perdão para trazer esses exemplos aqui, já que foram alvos de muitas discussões aqui em Berlândia. Mas o substitutivo apresentado, ele apresentou uma atualização da planta genérica de imóveis num valor muito abaixo da inflação ainda. Mas muito abaixo. Se tivesse desatualizado há 10 anos, ainda assim estaria muito abaixo da inflação. Então, em que pese as discussões sobre o que ocorreu no projeto antigo, quando apresentaram o substitutivo estava dentro do que até mesmo o próprio judiciário ele decide. Respeita o índice inflacionário. E respeitou. Então, eu acho o seguinte, foi um grande passo nessa discussão que ocorreu aqui nessa casa sobre IPTU, porque abriu-se para o diálogo e foi apresentada uma proposta que respeita o ordenamento jurídico. Ainda é necessário atualizar a planta de imóveis, é necessário, mas a planta de imóveis ela não pode ser atualizada, evidentemente, de uma só vez. E a gente vai falar sobre isso aqui na frente, pode passar aqui o próximo. Esse aqui é o projeto de lei complementar. Na verdade, ele é o projeto substitutivo que foi apresentado aqui, e ele apresentou um reajuste de 30% no cálculo predial e 60% nos lotes sem edificação aqui na planta de imóveis. Ele, conforme nós falamos, fez uma atualização abaixo da inflação. Se o executivo quisesse, por decreto executivo, era possível atualizar nesses patamares. Só que dentro desse projeto de lei, foi extinta a taxa de limpeza pública, foi revogado um artigo da lei do IPTU, então foi necessário, de fato, o projeto de lei para que essa majoração, para que essa atualização monetária ela fosse feita. Mas o substitutivo, ele ficou aquém ainda da atualização real, mas gerou aí uma certa pacificação nos meios jurídicos. Uma tabela que vai ter validade apenas para 2014, e aí uma comissão vai ter que ser instituída para atualizar os valores imobiliários, e vai ser outra história. Você pode passar para Lissandro. A proposta anterior do IPTU, e eu vou usar essa proposta, e eu estou usando o termo críticas à proposta anterior, mas o que eu estou levantando foi o que foi discutido na cidade sobre esse projeto, e o que a gente via em fóruns de discussão, em fóruns de discussão jurídicos. Foi apresentado um projeto, o primeiro projeto de IPTU, e esse primeiro projeto de IPTU, uma das violações que era apresentada pelos juristas aqui da nossa cidade, é que atualizar uma planta de imóveis de uma só vez, mesmo que você esteja correto, está ali, correto, ou então está quem? Às vezes 600% que era propagado aí, às vezes os 600% estivesse ainda quem? Mas isso não é discussão para agora. Mas uma majoração tão repentina, em outros municípios aí de São Paulo, fiz uma pesquisa em Estado do Norte também, onde foi aprovado esse aumento repentino, eles tiveram problemas lá, porque os municípios, os contribuintes entraram com ações, e essas ações versaram sobre isso aqui. Violação ao princípio constitucional
da capacidade contributiva e da vedação ao confisco. Esses dois princípios eles foram a base de argumentos para derrubar ou conseguir liminares para suspender a vigência de leis que aumentaram de repente o IPTU. Então, eles alegaram o seguinte, olha, tudo bem, a gente tem que atualizar, mas dentro da razoabilidade, se você aumentar de uma vez, isso é o argumento deles, você desestrutura as finanças do contribuinte, que é pego por uma majoração muito acima do razoável. Então, isso, o argumento deles, primeiro, se essa majoração ela é muito acima do razoável, e isso é levado em conta no judiciário, ela é confiscatória. E eles entraram com as ações, conseguiram liminares, e as liminares suspenderam a vigência da lei. Isso eu já vi 3 municípios, 3 capitais. Salvo engano, Rondônia, no Pará, e esse argumento foi o principal. Parece assim, não é um argumento legal, é um argumento muito principiológico, utiliza princípio. O princípio está funcionando hoje no judiciário. Você alega princípios, princípio da capacidade contributiva, princípio da vedação ao confisco, hoje isso tem valor no judiciário. Antigamente era a lei, não, o juiz tinha que aplicar a lei. Aplicar a lei era simplesmente pegar um fato e enquadrar dentro da lei. Hoje, o juiz ele pode pegar um fato e ponderar sobre quais princípios aqui tal fato está violando. Ele pondera. Você não tem algo que diz que majorar 600% IPTU é inconstitucional. Não tem nada escrito disso. Mas o juiz ele pode ponderar, ele pode valorar o fato e dizer o seguinte, 600% é confiscatório. Eu entendo que é confiscatório. O juiz vai pensar assim. E aí, o município vai ter problema. O que foi outra argumentação usada ao projeto anterior é a ausência de especificação de critérios técnicos utilizados. Se você majora a planta de valores, a lei do plano diretor, a lei do estatuto da cidade, ele diz que é o seguinte, essa majoração tem que estar sujeita a um debate público, e esse debate público, ele tem que expor nesse debate qual o critério exato, mesmo que eu não entenda. Eu não entendo, olha, eu utilizei essa fórmula aqui, isso aqui, V igual a S sobre T. Então, não importa. Ele tem que estabelecer um critério, tem que deixar claro e tem que explicar por quê, como ele está majorando isso. Só majorar, vou passar essa área aqui, o setor 45, de tanto do valor venal para tanto. Eu quero o critério. Eu não falo isso por uma opinião pessoal apenas, mas eu falo isso que no judiciário, que hoje tem muito mais poder para interpretar a lei e relevância do que há 100 anos atrás, ele pode derrubar uma lei por causa disso. Ele pode suspender a vigência de forma tranquila. Uma crítica técnica nessa lei também é que a lei do IPTU ela previa a constituição de uma comissão técnica de avaliação e não se teve notícia dessa comissão técnica para que fosse feita essa avaliação e atualização. Consequentemente, havia uma certa ilegalidade ali em potencial no projeto de lei, que foi substituído, logicamente foi substituído, foi posto a debate, e o que resultou no substitutivo lá, que foi aprovado. Isso aqui foi mais um exemplo de que as ideias do ministro do STF, elas não podem
ser levadas assim, a esse efeito que ele quer, que delegar a um poder só uma decisão tão importante como essa pode ser algo irrazoável, dependendo da medida. Então, poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, eles têm que ser, como a própria carta falou, eles têm que ser harmônicos. A gente discute, a gente troca ideia. E essa troca de ideias fez com que um projeto que poderia até ser rechaçado no judiciário não fosse para frente, foi substituído. E tudo ficou ok, por enquanto. Lissandro, vou passar aqui. Mais uma observação é que quando você faz uma atualização da planta de imóveis, você tem que levar em conta critérios técnicos daquele imóvel ali. Eu não posso levar em consideração a atualização de uma área, de um setor da cidade, com base na renda per capita da região. É aquilo que a gente falou. O imóvel ele exterioriza riqueza, mas renda per capita, eu atualizar pela renda per capita é perigoso. Renda per capita serve para outros tributos. IPTU incide sobre imóvel. Renda é fato gerador de outro tributo, que não é o IPTU. E uma outra crítica aqui, que nós já tínhamos falado, é que haveria uma necessidade, se bem que essa violação dessa lei do plano diretor, ela foi uma violação para aquele projeto, foi ultrapassado no projeto seguinte, ok? E a ausência de estimativa do impacto orçamentário também é um outro problema. Depois foi apresentado no substitutivo. Eu acho o seguinte, algumas incorreções aqui que foram corrigidas no substitutivo. Mas eu queria fazer uma observação seguinte. Muitos municípios ainda instituem, ainda cobram essa taxa de limpeza urbana aqui. No projeto ela foi extinta. Só passo próximo, Alessandro. Ela foi extinta, essa taxa de limpeza pública, e foi uma extinção de um tributo que eu não posso nem chamar de tributo. Foi uma extinção muito bem-vinda. A taxa de limpeza pública já tem decisões aqui de 2009, onde conclui-se que a taxa ela é ilegal. Ela é ilegal porque a taxa, a verdadeira taxa, quando você paga por ela, você está remunerando um serviço que pode ser mensurado para você. Eu vejo o Estado me vê, isso é a taxa. A taxa ela tem que ser, eu tenho que conseguir majorar, eu tenho que conseguir cobrar ela e saber que para você é isso, você consome tanto do meu serviço público, você isso. Você consegue majorar individualmente. E a taxa de limpeza urbana você não consegue. Você vai fazer a limpeza de áreas urbanas e você não pode dizer que o aproveitamento de uma limpeza ocorrida na frente da sua casa, na porta da sua casa, ela só diz respeito a você. Ela não diz respeito só a você. Ela vai beneficiar a sociedade em geral. Qualquer pessoa que passar ali vai ser beneficiada. E esse era o problema dessa taxa de limpeza pública. Porque ela não tem esse caráter de cobrança específica que tem que ter. E foi extinta. Muito, muito bem-vinda essa inovação aqui. Muito bem-vindo mesmo. Já em consonância, não só com o que o judiciário decidia, mas em consonância com o que os principais autores do país já falavam isso aqui. Essa taxa ela não pode subsistir. Para finalizar aqui o IPTU, o lançamento dele, como todos bem sabem, ele é feito
de ofício, o município ele dispõe de um cadastro de imóveis, faz o lançamento, manda o boleto, o carnê, pessoal, e é considerado lançado o tributo, quer dizer, o município cumpriu o papel dele e não vai ter risco de ocorrer decadência, quando o contribuinte é notificado do lançamento do envio do carnê para o seu endereço. Isso aqui é interessante, porque se o contribuinte ele não receber o carnê, e se passarem, ele não recebeu o carnê, e lá na frente ele for cobrado, dentro dos 5 anos, o contribuinte, o que ele fazia? Ele falava assim, olha, eu não recebi o carnê, não foi lançado, isso aqui decaiu, o município não pode mais cobrar de mim, isso aqui já era, e me deixa em paz. Aí veio o judiciário e disse o seguinte, o trabalho do que o município vai ter aqui não é só provar que você recebeu. O trabalho que ele vai ter é apenas provar que ele enviou o carnê para você. Se ele enviou o carnê, ele provar aqui, tá, enviei. E você vai ter que provar que não recebeu o carnê. Agora, se alguém aqui tiver ideia de como eu provo que eu não recebi o carnê do IPTU, vamos conversar ali, vamos fazer um artigo, vamos fazer um trabalhinho ali. Talvez seja uma das provas mais difíceis de fazer, algo que eu tenho que provar algo que eu não fiz. E a situação do IPTU é essa, mandou o carnê, prazo de decadência ali de lançamento já era, já começa a prescrição. 5 anos para ajuizar a execução fiscal, 5 anos para protestar. Mas era uma observação interessante aqui, que eu sempre achei curioso, esse entendimento do judiciário, do contribuinte provar que não recebeu o carnê. Tudo bem. Ok. Lissandro. O ITBI. Agora, tema polêmico aqui também. O ITBI, pode passar para frente. Ele é regulado pela 4871. Ele incide sobre transmissão de bens imóveis. E essa transmissão ela tem que ser onerosa. Não pode ser, se for gratuita, aí já é doação, já vai incidir o ITCD, o Imposto sobre Doação do Estado, tem que ser, é grana, e é sobre a transmissão de bens imóveis. E, só para adiantar aqui, eu coloquei esse dispositivo para ilustrar, mas pode passar para o próximo aqui. Outra discussão aqui interessante do ITBI, é quando ocorre a transmissão dos bens imóveis. Se eu tenho que pagar quando eu transmito, onerosamente, quando é que se considera isso? Vai se considerar o quê? Quando eu paguei pelo imóvel? Quando eu registrei? Porque quando eu pago, quando a gente faz uma transmissão, primeiro a gente faz um registro, cartório de notas, depois vai para o registro imobiliário. Às vezes, em alguns lugares. Passa para o próximo aqui, slide. O Código Civil de 2002, que regula a transmissão de propriedade, ele fala que a transmissão vai se dar mediante registro do título no registro de imóveis. Se eu tenho que pagar IPTU, o ITBI só quando eu faço o registro no cartório de imóveis, então por que eu pago ele antes? Eu pago ele antes. Você paga o ITBI antes de registrar no cartório de imóveis. E muita gente não acha assim operacional. Você vai discutir se eu paguei antes, se eu paguei depois do registro. Não sei se compensa uma discussão judicial, mas alguém discutiu. Pode passar o próximo? Alguém entrou com uma ação e chegou nesse acórdão aqui do STJ, e o STJ fala que o registro imobiliário, ele é o fato gerador do ITBI, e somente após, a observação aqui embaixo no item 1, somente após o registro
é que vai incidir a exação. Então, em tese, você não podia pagar antes de fazer o registro no cartório de imóveis. Mas você paga. Alguém achou ruim. Alguém achou ruim e entrou. Acharam ruim lá no Distrito Federal, acharam ruim em São Paulo. Pode passar o próximo. E é uma temática interessante, talvez, mas eu não acho que existam muitas ações que discutam isso. Mas um dos grandes pepinos não é nem esse, é o valor venal que é considerado aqui para o ITBI. E o valor venal, que é o mesmo problema que ocorre com o IPTU, as leis municipais entendem como sendo esse valor corrente do mercado, no mercado do bem. Passa para o próximo. O valor venal, recentemente, eu peguei aqui eu tive a liberdade aqui de pegar uma decisão aqui do STJ, e o STJ, ele considerou, talvez até para tentar pôr fim a isso, que o valor venal do ITBI, primeiro, ele não tem que coincidir com o valor venal do IPTU, não é obrigatório. E segundo, o valor venal do ITBI é o valor de fato de mercado, não vale a transação. A transação, o município ele vai ter que aferir na hora da transmissão se essa transação está de acordo com o valor venal, o valor de mercado que o município apura. Então tem que ficar atento com isso. Porque se houver um registro com valor venal abaixo, o município pode complementar o ITBI. Então isso é uma outra questão. É uma briga que tem, mas já tem, as decisões já são nesse sentido. Já é mais benéfico para o município. Aqui é uma observação no ITBI, que o legislador ele tem liberdade para fixar a alíquota e não tem vinculação a nenhum limite imposto pela União, imposto pelo Senado. O Senado Federal, ele institui limitações ao ITCD, que é o imposto sobre doações. Mas sobre o ITBI, ele não institui nenhuma, eu não vi nenhuma. Então não tem, em tese, logicamente, que você não vai aumentar a alíquota do ITBI para 20%. Mas você tem uma liberdade ali no trato para discutir isso na Câmara, a majoração, nada te impede. Pode passar, Sandra. Essa aqui é a antiga, é a lei que ainda está em vigor em Uberlândia, que eu trouxe a título de exemplo. E ela prevê aqui uma faixa progressiva para os imóveis, nas transmissões de imóveis por meio do sistema financeiro da habitação. Isso aqui é o que estava em vigor aqui em Uberlândia, ainda está em vigor, teve uma alteração aqui, e antigamente, aqui na lei que está em vigor, é 0,5% sobre o valor do imóvel até o limite de 200 salários mínimos, 0,75% até o limite de 300 salários mínimos e 1% até o limite de 400 salários mínimos, isso dentro do CFH. Isso aqui foi alterado agora, ficou 0,22%. 0,22% que ficou. Agora, essa alteração que deixou a lei, de fato, sem nenhum problema para questionamento no judiciário, porque essa progressividade aqui no ITBI ela é ilegal. A Constituição não previa isso aqui, ó. 0,5, 0,75, 0,1. Você não podia instituir... O IPTU pode, porque a Constituição autoriza, em razão do valor do imóvel, uso, localização, mas o ITBI não tinha. E até agora. Aí foi alterado, ficou uniforme. Pode instituir a isenção 0% até 200 salários mínimos imóveis. Mas 0,75, 0,1, isso aqui é legal. Pode mostrar aqui o próximo aqui. Fiz a pergunta, é possível a progressividade das alíquotas em razão da base de cálculo do ITBI? E o judiciário ele definiu que é inconstitucional
a lei que estabelece alíquotas progressivas para o ITBI com base no valor do imóvel. Então, eu não quero dar ideia, a gente guarda segredo aqui, vamos guardar um segredo nosso. Se questionar a progressividade da alíquota passada, eles conseguem. O que recolhia 1% consegue 0,5%, porque o judiciário vai considerar a alíquota menor. Consegue. Vocês não contam para ninguém, hein? Pelo amor de Deus. Não vou dizer que eu dei ideia aqui. Tem uma súmula do STF aqui, só para assim, fincar o último prego no caixão. Que é inconstitucional a lei que estabelece alíquotas progressivas para o ITBI com base no valor venal do imóvel. Acabou. Acabou. Quem quiser questionar, está livre. Felizmente, foi alterado esse ano, ficou, a meu entender, a lei agora é constitucional. A que vai entrar em vigor agora. Mas antes, estava problemático. ISS, esse aqui é o imposto mais espinhento que existe. Ele e o ICMS, eles dividem um apartamento juntos. Se há uma complicação na vida jurídica tributária, é ISS e ICMS. ISS não fica por menos. Pode passar o próximo. Serviços de qualquer natureza, não compreendidos no artigo 1552, definidos em lei complementar. O ISS ele vai incidir sobre tudo que não é serviço de comunicação, transporte interestadual e intermunicipal. Está definido em lei complementar, ISS tem que ser serviço. É serviço, serviço é aquilo que é uma obrigação de fazer. Você tem que fazer, isso é um serviço, não é obrigação de dar. Tipo, locação de serviço, incide ISS é serviço. Locação de bem imóvel, foi que discutido. Locação de bem imóvel é uma obrigação de dar, então não incide ISS. Por exemplo, mostra aqui o próximo aqui. Eu falei o exemplo do locação de bem imóvel porque foi cobrado muito tempo. Atualmente tem um projeto para alterar a legislação do ISS e colocar locação de bem imóveis como base de incidência do ISS. Se for aprovado, vai cair. Vai cair porque serviço é obrigação de fazer, serviço não é obrigação de dar. Tem uma alteração no Congresso que está ainda em discussão. E entra a locação de bem imóveis, entra computação em nuvens, uma série de alterações. E vai cair. Vai cair. Porque serviço, aqui o Aires Barreto, ele define serviço muito bem, por sinal, prestação de esforço humano, é uma prestação a terceiros, é uma prestação com conteúdo econômico, caráter negocial, tendente à obtenção de um bem ou direito. Pode passar, Alessandro? Aqui a legislação que rege aqui, a norma geral de direito tributário sobre ISS, a lei complementar 116, está sendo discutida a alteração dela, para colocar serviço, como serviço que não é serviço, eles querem colocar como base de incidência. Serviço que não é serviço. Vai ser alterada. Quando for alterada, logicamente a legislação municipal ela tem que também se adequar à norma geral. Vou passar. Esse aqui também é outro problema do ISS, que é o local da prestação do serviço. Onde é que você considera que o ISS vai incidir? Isso é uma novela. Isso é uma novela que não tem fim. Isso é Dallas, aquela novela lá norte-americana, não tem fim. E o que eu pus aqui? Regra geral para você cobrar o ISS, que a lei complementar atual fala, é a 116, não é 106, é o local do estabelecimento prestador ou na falta do estabelecimento local domicílio do prestador de serviço à lei. Durante muito tempo, na lei complementar antiga, que é o decreto 406 de 68, ele falava que ISS incidia no local do estabelecimento prestador também. Aí, local do estabelecimento prestador, estava lá na lei. Aí, o que acontecia? Os fiscais da época, eles ficavam loucos, eles iam em outras cidades, fotografavam, olha, isso aqui é o local do estabelecimento prestador aqui no município, às vezes, igual na região metropolitana de São Paulo. São Paulo cobrava
não sei se cobrava 2 ou 5 na época, e aí os municípios da região estavam cobrando 0,5. Aí o estabelecimento prestador de um monte de empresas foi para a região metropolitana de São Paulo, e os fiscais iam lá, batiam foto, as procuradorias mais ativas mostravam no judiciário que isso aqui não é estabelecimento prestador, isso aqui é uma portinha, uma salinha ali que ele montava em outra cidade. E o judiciário falava o seguinte: não quero saber, a lei fala, estabelecimento prestador, aqui a sede, tudo bem. Estava lá, os funcionários que prestavam serviços em São Paulo, eles nunca tinham ido na sede do estabelecimento que ficava nos municípios vizinhos, que era só uma portinha ali. Aí o STJ ele disse assim: eu não quero saber mais de aplicar essa lei, eu tenho outro entendimento, eu acho que o local, estabelecimento prestador, na minha lógica, é o local onde o serviço é prestado. O judiciário falou assim: não, a lei, eu estou cego à lei agora, não quero saber dessa lei. Eu vou aplicar o local da prestação. E o motivo, em que pese, né, os valorosos motivos para essa mudança de entendimento, a gente não pode deixar de atentar que isso é uma decisão ilegal. Isso foi uma decisão ilegal durante muito tempo. Beneficiou os municípios por razões certas. Tinha que ser realmente no local ali onde era prestado o serviço, mas ele vinha contra. A lei falava estabelecimento prestador. E mesmo assim era decidido como local da incidência, o local da prestação de serviço. Ok, municípios acharam bom, mas isso aí, eu acho que foi uma das decisões mais arbitrárias que eu já vi, em termos de matéria fiscal. Eu faço, cego meus olhos, fico cego e não quero ver a lei. E aplico o que eu acho que é justo. Isso aí, nem common law em inglês eles conseguem fazer um negócio desse. E aí é o seguinte, veio a lei complementar 116, e a lei complementar 116, todo mundo estava com uma esperança de que esse drama fosse acabar, agora a gente vai saber onde é que incide. Ela dispôs lá que o local onde você tem que cobrar o ISS, ele tem que ser o local do estabelecimento prestador, ou no domicílio do prestador. Aí todo mundo fez uma festa, né? Eu digo, nossa, o contribuinte agora nós vamos migrar nossas sedes aqui, acabou o drama. Aí a lei, ela abriu uma série de exceções com construção civil, que não era no local da sede, era no local onde a construção era da obra ali. Tem uma série de exceções, mas a regra geral era essa aí. Aí veio um artigo embaixo, o artigo 4º, que gerou mais dúvidas do que a pretensa certeza que eles queriam ter quando essa lei entrou em vigor. O artigo 4º da mesma lei, ele falou o seguinte: é o estabelecimento prestador, mas estabelecimento prestador eu vou considerar o local onde o contribuinte desenvolva sua atividade de prestar serviços de modo permanente ou temporário. Até aí tá bom. E que, aí o caldo entornou, configure unidade econômica ou profissional, sendo irrelevante para caracterizá-las denominações de sede, filial, agência, posto, mesinha, não importa. Você tem uma mesinha aqui, que é o seu estabelecimento prestador. Aí o pessoal, os doutrinadores ficaram loucos, né? Poxa, eu queria que resolvesse o problema do estabelecimento prestador, onde eu cobro ISS, não resolveu o problema, porque agora eu tenho que adivinhar o que é unidade econômica profissional. O que é isso? Aí gerou dúvidas, continuou, a novela não acabou. Sandra, mostra outra aqui. Aqui a posição do STJ antes dessa lei complementar que eu falei, que ele apelou, ele falou que o local onde foi concretizado o serviço é um local onde tinha que cobrar o ISS, e ainda pôs uma observação. Eu não sei se é uma observação irônica, eu não sei se é uma chacota, mas ele falou embaixo que, ainda que se releve o teor do artigo 12 do decreto 406/68. Então, ele fez uma chacota, eu acho. Não sei, eu vou considerar aquilo que eu falei, onde foi concretizado o fato gerador, e com todo respeito ao que diz a lei. Pode mandar o próximo. A jurisprudência atual
do STJ com base nessa lei que ficou confusa também, ele declarou que, aqui nesse item 3, que você tem que cobrar o ISS no local do estabelecimento prestador do serviço, e você vai considerar como estabelecimento prestador a unidade econômica ou profissional, onde existe uma unidade econômica ou profissional, onde a atividade é desenvolvida, independentemente de ser formalmente considerada como sede ou filial da pessoa jurídica. Ele apelou de novo. Ele apelou de novo. E diz assim, olha, o sede do estabelecimento prestador, eu considero onde a atividade é desenvolvida. Então pode ser filial, pode ser uma bancada de uma empresa que tem filial em São Paulo, ele está bem aqui, tem uma unidade econômica, bem aqui. Aqui, esse serviço que for prestado, que partir dessa bancada, é aqui que eu tenho que cobrar o ISS. De novo, ele fez outra interpretação na marra. E considerou isso aí. Sandro. E aí, para quase finalizando aqui o horário, a gente entra na questão, uma questão recente, que foi debatida em âmbito nacional, que foi o leasing, questão do ISS que incide sobre leasing. E aí muitos municípios esperavam que, quando essa questão do leasing fosse discutida, as decisões elas fossem naquele sentido de uma bancada, um postinho, uma sacada, uma plaquinha, é o local do estabelecimento prestador. Se tiver alguma coisa dessa na cidade, a cidade pequena, grande, se for uma pequena, se tiver lá uma cadeirinha onde um funcionário sente, um funcionário esteja ali na empresa, aquilo ali é o local da prestação de serviço. Aí todo mundo ficou, não, mas o leasing, então, vai acabar, pronto. O que tem de bancada de leasing, você vai na concessionária, está lá o representante e tal da financeira. Digo, vai ser tranquilo, isso aqui a gente vai papar. O município pensou, vai papar isso aqui. O leasing financeiro que nos interessa é o clássico, é o financiamento, é aquele que você adquire bens móveis, e ele foi considerado como uma operação que é uma prestação de serviço. Se financiamento é prestação de serviço, aí fica assim, é uma discussão para uma outra hora. Sandro, pode passar só para... Aí, esse ano, os municípios não tiveram uma boa notícia no que diz respeito ao leasing. Aqui uma decisão do STJ, e essa decisão do STJ começa bem, você até acha que vai ter um final feliz, e ela dispõe ali, ó, as grandes empresas de crédito do país estão sediadas em grandes centros financeiros. Beleza. Grandes centros financeiros. Esses grandes centros financeiros que fazem essas operações de leasing, eles têm poderes decisórios, eles estipulam as cláusulas contratuais, eles deixam tudo redondinho para as agências atuarem, as agências de leasing. Pode-se afirmar, e logo embaixo, pode-se afirmar que é no local onde se toma essa decisão que se realiza, que se completa, que se perfectibiliza o negócio. Aí, os municípios estavam preparando assim, as suas administrações tributárias, agora nós vamos cobrar o leasing, nós vamos tirar o atraso disso aqui. Aí ele coloca isso. Onde se perfectibiliza o negócio. Após a vigência da Lei Complementar 116, é nesse local que ocorre a efetiva prestação de serviço para fins de delimitação do sujeito ativo apto a exigir ISS. Silêncio, um minuto de silêncio para essa decisão. Uma decisão que não é coerente com o que já se vinha decidindo sobre o local de prestação de serviço. Mostra o próximo aqui, pode mostrar. E ele justificou
que o tomador de serviço, contribuinte, citou o exemplo da concessionária de veículos, quando ele vai numa concessionária, ele não vai comprar o carro, mas apenas indicar à arrendadora o bem que ele quer adquirir posteriormente. Assim, a entrega de documentos, a formalização da proposta e mesmo a entrega do bem são procedimentos acessórios. Isso não me interessa para fim de incidência do lease. Isso não me interessa. Isso aí é resto. Resto do serviço cujo núcleo, fato gerador do tributo, é a decisão sobre a concessão, aprovação e liberação do financiamento. Um município pequeno, por exemplo, que não tenha uma empresa de leasing sediada que tome as decisões de financiamento, ele não vai ver o cheiro do ISS sobre leasing tão cedo. Não vai. Então, essa decisão, que todos pensavam que seria uma grande virada, né? Vamos lá, mais uma fonte de receitas para o município, ela acabou esfriando os ânimos, ela foi contra tudo que o STJ, acostumado já a chutar